Oi, eu sou Logan, tenho 19 anos e acabei de começar a estudar medicina em Nova York. Eu sou do Texas, meus pais moram em Dallas, meu pai é cirurgião num hospital universitário e minha mãe cuida da nossa casa. Depois que terminei o ensino médio, me mudei para Nova York há uns 4 meses para morar sozinho. Estudei bastante e entrei na faculdade de medicina em julho, inspirado pelo meu pai. Mas não consegui aproveitar muito a vida de universitário. Eu queria fazer amigos, entrar em clubes, me divertir, só que o dinheiro estava bem apertado. Meus pais pagam minha faculdade, mas todas as outras despesas são por minha conta. Além das aulas, eu arrumei vários trabalhos, dou aula particular, ajudo em eventos e também trabalho num bar. Mesmo assim, tá bem difícil pagar aluguel e o custo de vida todo mês. Eu vivo trocando de emprego para conseguir encaixar na minha agenda e geralmente trabalho mais nos fins de semana. Tá sendo bem puxado, tanto para minha cabeça quanto pro meu corpo. Eu fico cansado nas aulas e, quando chego tarde em casa, mal tenho energia para estudar. Tô preocupado de acabar repetindo o ano porque tô ficando para trás nas matérias. Se continuar assim, não vou conseguir focar direito nos estudos, que deveriam ser minha prioridade. Fiquei tão ansioso e desesperado que liguei para minha mãe pedindo uma ajudinha de grana, mesmo que fosse pouca. Meu pai quase nunca tá em casa por causa do trabalho, então quem cuida do dinheiro é minha mãe. Apesar do meu pai ganhar bem, minha mãe disse que eles já estão apertados só para pagar minha mensalidade e que não dava para mandar mais dinheiro. Quando ouvi isso, me senti sem saída. A maioria dos meus amigos que moram sozinhos recebe ajuda dos pais, e eu fico só olhando. Mesmo assim, decidi continuar trabalhando duro. Quando chegaram as provas de meio de semestre, eu não tinha estudado o suficiente. Como esperado, acabei tendo que fazer provas de recuperação. Consegui terminar essas provas no começo de agosto e aí começaram minhas férias de verão. Agora quero trabalhar o máximo possível nas férias para juntar dinheiro. Depois das férias, quero focar mais nos estudos, então vou reduzir meus turnos de trabalho. Por isso, preciso economizar ainda mais. Vou cortar gastos, comer macarrão instantâneo, pão e comprar refeições mais baratas. Para me locomover, só vou de bicicleta para não gastar com transporte. Cresci numa família rica e nunca tive que me preocupar com dinheiro. Nunca imaginei que ia viver tão apertado depois de sair de casa. Foi uma fase muito corrida, mas consegui manter contato com um amigo da faculdade por mensagens. Ver as fotos dele se divertindo me deixou meio triste, percebendo como a vida pode ser diferente para cada um, mesmo estudando na mesma faculdade. Meus amigos sempre me chamam para sair, mas eu acabo recusando porque não tenho dinheiro nem tempo. Outro dia, um amigo me mandou mensagem: "Bora sair? Vamos num lugar que não precisa gastar." Respondi: "Não dá, tô trabalhando todos os dias, e logo vou voltar para casa para as festas de fim de ano, então nem vou estar por aqui." Ele ainda perguntou: "Você tá bem? Você parece tão cansado na aula, você tá trabalhando demais", disse minha amiga, preocupada. "Eu tenho resistência física e preciso pagar minhas contas. Vamos marcar de nos encontrar quando as aulas voltarem", respondi. Depois disso, fui direto pro bar onde trabalho. Mas aí aconteceu uma coisa, eu desmaiei no meio do meu turno. Era uma sexta-feira super movimentada, cheio de clientes e pedidos. Enquanto carregava umas bebidas, comecei a ficar tonto. Depois disso, não lembro de quase nada. Quando acordei, já estava no hospital. O médico falou que eu desmaiei por causa de exaustão e desnutrição. Tomei soro na veia e fui liberado para casa no mesmo dia. Na hora, liguei pro meu chefe no bar para pedir desculpas. Ele contou que, depois que eu desmaiei, tentou me chamar, mas eu não respondia, então ele chamou uma ambulância. Ele também avisou meus pais: "Você tava pegando muitos turnos e tava puxado demais para você. Melhor você descansar até o fim do mês", ele disse. Isso significava que eu ia ganhar menos dinheiro. No metrô, voltando do hospital para casa, fiquei pensando se devia pegar mais alunos para dar aula particular. Me sentia perdido. Era para eu trabalhar no bar no dia seguinte, mas agora eu tava de folga. Decidi ficar na cama descansando. Quando olhei meu celular, vi que tinha perdido uma mensagem de um amigo enquanto eu tava apagado. Respondi explicando o que aconteceu. Quando soube da situação, meu amigo veio me visitar. Ele trouxe mantimentos e ainda fez um espaguete para mim. Enquanto a gente comia, conversamos sobre como é caro viver sozinho.
Quando contei que não recebia nenhuma ajuda de casa, ele ficou surpreso. Por isso você tá trabalhando tanto. Seu pai é médico, né? Devia te ajudar. Perguntei pra minha mãe, mas ela disse que tá difícil até pagar minha faculdade. Falei, mas você é filho único, não é? Talvez se perguntar de novo, eles mandem alguma coisa. Minha mãe falou que nem um pouco dá pra mandar. Sem chance. Respondi. Isso não faz sentido. Será que seu pai tá doente e não pode trabalhar? Meu amigo sugeriu. Fiquei pensando nisso. Meu pai é médico, dirigia carrão, a gente sempre morou num bairro caro, e eu estudei a vida toda em escola particular. Por quê? De repente, minha mãe disse que não tem mais dinheiro? Fiquei preocupado. Mandei uma mensagem pra minha mãe, tá tudo bem com vocês aí? Demorou um pouco, mas ela respondeu, tá tudo bem. Mesmo assim, não fiquei tranquilo. Achei que talvez eles estivessem escondendo alguma coisa pra eu não me preocupar. Como eu já ia voltar pra casa nas férias, decidi que ia conversar pessoalmente. Agradeci meu amigo, e ele brincou, quero uma lembrancinha, hein? Fiquei muito grato por ter um amigo assim. Chegou a época de festas e peguei o voo mais barato que achei pra voltar pra casa. Só ia conseguir ficar uma noite e um dia, porque precisava voltar pro trabalho, mas estava animado. Quando cheguei, meus pais vieram me receber na porta. Meu pai ficou meio surpreso e falou, nossa, você emagreceu muito, comentou meu pai. Eu nem tinha percebido, mas pelo jeito eu tava bem diferente. Minha mãe também ficou surpresa e ficou quieta. No almoço, ela preparou salada, sopa e asas de frango. Depois de muito tempo, nós três sentamos juntos para comer. Assim que a gente se sentou, meu pai ficou preocupado e perguntou, você tá se alimentando direito? Eu falei a verdade, pra ser sincero, não, faz tempo que eu não como uma comida boa assim. Meu pai perguntou, o que você anda comendo? Macarrão instantâneo, pão e, às vezes, umas comidas prontas baratinhas. E a comida da cantina? Ele quis saber. É muito caro pra mim, respondi. Sério? Tão caro assim? Custa uns $5. Expliquei. Meu pai ficou com uma cara de confuso. O dinheiro que eu tô mandando não é suficiente? Eu fiquei ainda mais perdido. Eu não recebi dinheiro nenhum. Meu pai ficou chocado. Como assim? Você não recebeu nada nesses últimos 4 meses? Não recebi nada, confirmei. Mas eu pedi para sua mãe transferir $2.000 todo mês para você. Sério? Perguntei. Surpreso. Minha mãe falou que estava apertado e que não dava para mandar nada. Meu pai ficou ainda mais confuso. Mas a gente tem dinheiro. O que tá acontecendo? Aí ele virou para minha mãe e perguntou, Paisley, você mandou o dinheiro pro Logan? Minha mãe abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Meu coração começou a acelerar. Será que meu pai estava doente e não estava mais trabalhando? Não, tô trabalhando normalmente, disse ele, me deixando um pouco aliviado. Mas então, cadê o dinheiro? Eu tava muito confuso. Paisley, fala pra gente o que tá acontecendo, insistiu meu pai. Minha mãe continuava quieta, sem encarar a gente. Por favor, fala, ele pediu de novo. Depois de um tempinho, ela falou bem baixinho, eu não mandei dinheiro nenhum. O quê? Você não mandou? Meu pai ficou indignado. Tanto ele quanto eu ficamos sem acreditar. Por quê? Tem muita coisa que precisamos pagar, começou a explicar minha mãe. Mas a casa já não tá quitada? Perguntou meu pai. Sem ter mais como esconder, minha mãe acabou confessando. Eu guardei o dinheiro pra mim. Fiquei em choque. Ela continuou. Eu li na internet que estudantes de medicina conseguem ganhar uma boa grana dando aula particular. Então achei que você ia dar conta. Eu achei que você não ia passar tanta dificuldade. Meu pai interrompeu bravo. Recebemos uma ligação do trabalho do Logan falando que ele desmaiou de tanto trabalhar. Hoje, vendo ele, percebi o quanto ele emagreceu. O quê? Logan desmaiou? Minha mãe ficou assustada. Parecia que meu pai não sabia disso até agora. Eu expliquei. Foi, mas não foi nada sério. Paisley, por que você não me contou? Perguntou meu pai. Desculpa, eu tive medo de você descobrir que eu não tinha mandado dinheiro, respondeu minha mãe, bem sem graça. Meu pai ficou furioso. Isso é inacreditável. O Logan teve que trabalhar até desmaiar por falta de dinheiro. Eu não queria prejudicar ninguém, disse minha mãe, sem nem parecer arrependida. Pra onde foi todo esse dinheiro? Meu pai perguntou na lata. Depois de um tempinho, ela respondeu, eu acumulei umas dívidas. Foi um choque ouvir isso, ainda mais dela.
que sempre parecia cuidar bem das finanças e da casa, até das flores do jardim. O dinheiro foi usado para pagar minhas dívidas. Ela admitiu. Dívidas? Quanto você deve? Perguntou meu pai, sem acreditar. Minha mãe, sem olhar pra gente, respondeu baixinho, mais ou menos $100.000. $100.000? Eu não conseguia acreditar. Meu pai soltou um suspiro bem pesado. Como você acumulou tudo isso? Ele perguntou. Eu me envolvi com o jogo. Ela admitiu. Acabei cheia de dívidas de apostas, sem você saber. Mas por que você foi fazer uma coisa dessas? Meu pai perguntou, colocando a mão na cabeça, claramente arrasado. Começou há uns 2 anos. Eu ia jogar só para passar o tempo. Ganhei um dinheirinho no começo e me empolguei. No começo apostava pouco, mas aí virou um hábito e comecei a apostar cada vez mais. Não consegui mais parar, e a dívida foi só crescendo. Eu nunca tinha jogado, então não entendia como ela não conseguia parar. Eu tentava recuperar o que perdia, mas só me afundava mais. Até peguei parte das nossas economias, confessou ela. Você gastou mais do que a dívida então? Meu pai perguntou, bravo. Quanto você pegou das nossas economias? Uns $30.000. Ela respondeu. Eu parei porque fiquei com medo de você descobrir. Ela parecia quase chorando. Se você tivesse falado comigo antes, a gente podia ter resolvido isso de outra forma, disse meu pai, tentando se controlar. Com esse valor, dava para fazer uns bicos e ir pagando aos poucos. Quando ele falou isso, minha mãe gritou. Eu me recuso a trabalhar em bico. Encare a realidade. Mas foi você que fez essa dívida. Ele rebateu, irritado. Eu sou dona de casa há anos. Não posso começar a trabalhar agora. Foi por isso que peguei empréstimos consignados. O jeito egoísta dela me deixou em choque. Ela continuou. Os juros foram crescendo, e a dívida só aumentando. Peguei empréstimos de vários lugares e agora não consigo pagar nenhum. Meu pai respirou fundo de novo, cansado. Você ainda tá apostando? Perguntou ele. Sim, não vejo outra saída. É por isso que eu espero que você pague minha dívida, respondeu minha mãe, desesperada. Ela se levantou animada, achando que ele ia concordar. Sabia que você ia me ajudar, disse ela, esperançosa. Mas o que ele disse não era o que ela queria ouvir. Essa vai ser sua indenização. Vamos nos divorciar. Divórcio? Eu fiquei em choque. Eu nunca vou aceitar o divórcio. Ela gritou, desesperada. O rosto dela mudou de alegria para puro medo, como se o chão tivesse sumido. Você continuou apostando mesmo vendo Logan passando dificuldade. Continuou pegando empréstimo e colocando nossa família em risco. Meu pai disse. É verdade, mas eu não quero perder minha família, chorou minha mãe. Eu prometo que nunca mais vou jogar. Por favor, me perdoa. Mas meu pai estava decidido. Isso é vício. Você precisa procurar um psiquiatra e fazer tratamento. Eu não sou viciada. Eu posso parar quando quiser. Ela gritou. Não, se isso continuar, vamos perder tudo. Preciso me separar, não só por mim, mas também para proteger o Logan, explicou ele. Eu juro, vou parar amanhã, minha mãe implorou. Ela respondeu como se não entendesse direito a gravidade do problema com o jogo. Fiquei muito preocupado com o tanto de dívida que ela tinha e com o vício. Aí meu pai falou firme, se eu pagar suas dívidas, não vai ter divisão de bens. O quê? Eu não aceito isso, ela reclamou. Se eu não pagar, eles vão congelar sua conta, ele respondeu, e ela ficou quieta. Eu nunca imaginei que, depois de tanto tempo longe, ia voltar para casa e ver tudo isso acontecer. Me deixou muito mal ver meus pais brigando daquele jeito. Papai, não dá para adiar essa conversa de divórcio? Talvez seja melhor todo mundo se acalmar primeiro, eu sugeri. Desculpa, Logan, mas não tem como, ele respondeu, calmo. Pensei que meu pai tinha falado de divórcio só na raiva, mas vi que era sério. Depois daquele almoço pesado, fui pro meu quarto. Deitei na cama, mas ainda dava para ouvir eles discutindo baixo. Minha mãe gritava, e meu pai falava firme de volta. Eu já estava sobrecarregado com a faculdade e agora também com os problemas em casa. De tanta frustração, acabei dormindo. No dia seguinte, minha mãe parecia exausta, parecia que tinha chorado a noite toda. Eu ia ficar em casa mais alguns dias, mas o clima estava tão ruim que decidi ir embora mais cedo. Meu pai me levou até o aeroporto. Aparentemente, minha mãe não aceitou o divórcio na hora da discussão. Mãe, desculpa por todo esse estresse, eu falei. Não, filho, não é sua culpa, ela respondeu. Pai,
Obrigado por estar me apoiando na faculdade. Agora vou transferir direto para sua conta o dinheiro da minha mesada, para garantir, eu disse. Obrigado, filho, isso ajuda muito. Cuida de você, tá? Respondeu meu pai. Peguei o voo de volta para Nova York. O resto das férias passou voando porque eu tava cheio de trabalho, mas eu não conseguia parar de pensar nos meus pais. Alguns meses depois, fiquei sabendo que minha mãe finalmente aceitou o divórcio. Meu pai foi firme e conseguiu. Eles se acertaram. Meu pai ficou com as dívidas dela e eles não dividiram os bens. Eu fiquei com sentimentos misturados sobre tudo isso, mas nem tudo foi ruim. Com a ajuda da mesada, consegui diminuir o número de horas que trabalhava e focar mais nos estudos. Até consegui sair com meus amigos às vezes. A família da minha mãe me contou que, mesmo depois do divórcio, ela continuou indo jogar nas máquinas caça-níqueis todo dia e fez mais dívidas. Sem ter quem ajudasse, ela acabou aceitando trabalhar meio período. Agora, ela tá fazendo terapia para tentar vencer o vício no jogo.